Olá! Nossa, gente, desculpa. Não sei se já tem alguém aí. Olá! Meu Deus! Ai, deu uma atrasadinha porque eu não estava conseguindo entrar. Vamos aguardar. Sandrinha, Natália. Sandra, perdão. Não consegui entrar de jeito nenhum, menino. Não acessava, não sei. Como a gente já tem que olhar o pensamento sistêmico, né? Vamos esperar um pouquinho. A Leda. Bem-vinda. A Gisele, meu amor. Já estamos já com um grupinho fiel, né? Que gostoso. Muito gostoso. Desculpe o atraso, viu? Eu não conseguia conectar aqui. Acho que começa a congestionar agora com esse tempo, né? Como que tá todo mundo, acho que dentro de um celular. Mas que bom ter vocês aqui pra gente fazer uma conexão daquilo que a gente veio falando nos outros encontros, né? Ai, que bonitinho. Beijo pra você também, Gi. Nos outros encontros sobre a constelação, e hoje a gente vai falar análise corporal e a visão sistêmica disso, né? Ó, Alessandro, tudo bem, Alessandro? Bem-vindo. E então essa visão sistêmica, o que é a visão sistêmica, né? A gente vem de uma visão daquele olhar, vamos dizer assim, do pensamento ou do olhar cartesiano, né? Que é o certo, o errado, o bom e o mal, o bonito e o feio. É tudo muito, com umas regras muito exatas. Então eu olho cada parte, eu não olho de outra forma. Então a gente vem desse pensamento cartesiano, né? Boa noite, Alain, bem-vindo, querida. A gente vem desse pensamento cartesiano. Então, e como o tempo está mudando, né? Eu acho que nós estamos num movimento humano de uma busca, né? De uma busca muito, muito intensa do autoconhecimento. E com essa busca, a gente também está ampliando esse pensamento. Então, essa visão sistêmica, ela está aí para justamente nos trazer mais uma oportunidade de conhecimento. De que forma? Eu olho a visão sistêmica, eu olho num todo. Então eu não fico se é bonito como cartesiano, se é bonito, se é feio, se é bom, se é ruim. Então é assim, tem que ser assim, né? Esse pensamento é muito enrustido na gente, tá? Né? O César, Odete, Bonfim, bem-vindos. Faustino de Palestina, muito obrigada pela presença aqui, bem-vindos. E então, nesse olhar sistêmico, o que eu faço? Eu olho a vida de uma outra forma. Como o pensamento cartesiano, eu olho somente uma parte e determino aquilo. No sistema de pensamento sistêmico, eu olho um todo, né? Então eu vou chamar a Sandrinha. O Alan tá falando, a Sandra não tá aparecendo. É que eu quero colocar justamente essa visão do cartesiano e do sistêmico para que a gente possa entrar já nesse assunto. Então, o pensamento sistêmico, eu olho um todo, eu olho por trás disso. Então, é o que nós vamos chamar a Sandrinha agora para falar um pouco o corpo explica. Então, qual a relação que a gente pode fazer? Então, Sandrinha,
Vem, Sandrinha. Vamos lá. Mas tá Cadê você, Sandra? Aqui. Vamos ver, Sandrinha. Imagina, o Alan. Aí, Boa bem-vindo. Oh, noite! meu amor. Tudo Ai, mas eu bom? me enrolei aqui, viu, Sandra? Não Não, eu sei o tava que, que assim, eu sistemicamente eu quis me dizer aqui, né? Mas teve um sentido esse atraso com aqui. certeza. A live vai nos mostrar o porquê que teve que atrasar, né? Que Exatamente. ocorrer esse atraso. Vou pensar assim. O Tudo bom com som, você? tudo bem. Nossa, muito bem. Saudade, né? Que a gente já fica, passa uma semana rápido, mas o som, gente, tá ruim. Oi, oi, Ângela. Que Tá bonitinha, Ângela. perfeito. Você silenciou o seu celular? Porque eu tô ouvindo som de notificação do seu celular. Não, Alguém te não tô. mandando mensagem. Se você tiver como silenciar as notificações do celular. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço isso? O meu, pelo menos, eu vou em configuração, notificações, silenciar. Ah, não, Cuidado mas eu para não tive não não. desligar nós. É o que eu Então, falo, né? vamos lá. As iniciantes. Assim, eu também sou iniciante, né? Então tem muito o que fazer. Eu venho trazendo algum conhecimento, mas assim, tô bem engatinhando, né? Em tudo isso. Faz Então parte vamos de lá, né, Sandrinha? A Célia Maria também bem-vinda. Célia, Odete, vi que o Alan entrou, já sentiu falta. Cadê a Sandra? Cadê a Sandra? Tá vendo que Boa coisa noite a boa, né? todos. Muito bom. Eu gostaria de iniciar a live dando os parabéns para uma pessoa muito especial que eu acredito que não entrou ainda, mas vai ouvir a nossa gravação, que é a minha mãe. Ai, Hoje que ela completa chique! 70 anos de idade. Então, mãe, Ah, parabéns parabéns para pra você. Júlia. Muito Muita querida. saúde e Ah, eu te amo. Não tem Deus. mais o que falar. Tá bom? Então, eu Que gostaria de lindo. deixar Parabéns. registrado isso. Tá bom? Isso, muito bom. Fica registrado meu carinho também para a Júlia. Então, vamos lá, Vânia. Eu acredito que a turminha que está aqui acompanhou nós na última semana, né? Para quem, porventura, não me conhece ainda, meu nome é Sandra Saro, sou de São José do Rio Preto e atuo na área como terapeuta analista corporal. E junto com a Vânia, hoje vamos pensar assim, linkar a análise corporal com a sistêmica. Onde que está aí o quebra-cabeça? Então, seria mais uma reflexão, né, Vânia? Para a pessoa É, se autoconhecer, porque eu tenho um manual externo e a Vânia tem um manual interno. Então, juntando exatamente. esses dois, você monta o quebra-cabeça perfeito para se conhecer, vamos assim, da pontinha do dedão até o último fio de cabelo. Então, por isso que resolvemos trazer esse conteúdo aqui para vocês, porque vai ser de grande valia, né, Vânia? Isso. Eu queria Correto. que você falasse um pouquinho, Sandra, que algumas pessoas já nos acompanharam, que eu vi aqui, outras não. Que você falasse um pouquinho daquelas características desse manual Correto. corporal, né? Para a gente Pois fazer bem, esse link. sim. Eu vou fazer assim um breve resumo, tá? Sim, é Quem breve mesmo. gostaria assim A desse gente já falou na desmembramento? primeira, né? Sim, no meu Instagram tem muitas lives referentes. Um breve Sim. resumo. Todos nós somos formados, o formato do nosso corpo, ele se resume em 5 traços de caráter. Então é um estudo muito antigo que agora está vindo à tona, né? Há poucos anos. O pessoal está É, estudando muito isso. Então, qual que é a técnica? Através da nossa percepção como criança, como até feto, porque começa o primeiro caráter se formar desde a gestação, através da nossa percepção do ambiente, nós formamos o nosso corpo. Ah, Sandra, isso. e a genética? A genética vai ditar cor de olhos, cor de cabelo, uma leve semelhança, mas o formato do corpo é a nossa percepção que vai ditar. Então, Sim. são 5 traços que traz 5 dores,
Só que com as dores também traz forças, recursos, né? O que é até dito carinhosamente de superpoderes. Cada dor carrega um superpoder. Então, primeiro traço, lembrando que esses nomes são nomenclatura científica, não tem nenhuma referência com anomalia ou doenças, tá? Então, o primeiro nome é o esquizoide. É formado na gestação, no qual a dor do esquizoide, qual que seria? A rejeição. Então, por algum motivo, ele percebeu, ele sentiu, ele achou que ele estava sendo rejeitado. Então, ele sentiu essa dor e, em contrapartida, ele desenvolve a defesa de, como ele rejeitado, ele não poderia se mexer para sentir a dor da rejeição, ele transferiu a energia toda para a cabeça. Então, de recurso, ele é uma pessoa muito criativa, muito inteligente, com ideias assim, realmente fora da caixa. Então, são pessoas assim que criam do zero coisas assim fantásticas. Esse é o primeiro traço. Segundo traço seria o traço da fase da amamentação. Por algum motivo, a criança se sentiu abandonada por quem cuidava dela. Tá? Então, em contrapartida, a dor do abandono, ela desenvolveu, tipo, o meu recurso na época da amamentação era o chorar. E com o choro, eu não consegui que atendesse toda a minha necessidade. Mas hoje eu tenho o dom da fala. Então, hoje eu tenho o dom de comunicar, eu tenho o dom do acolhimento, entendeu? Eu sou a verdadeira mãezona, que aconchega todo mundo. Não pensar assim. Terceiro traço é o psicopata. E que traz o psicopata? É na fase que ele começa a manipular o tronco. Lembrando que o termo não tem nada a ver com nenhuma anomalia, nenhuma doença, nada. Sim, porque assusta um pouco, né? Estamos chamando de psicopata. Principalmente quem entra agora, nossa, a pessoa está falando de psicopata. Não tem nada a ver. Então, vamos lá. Psicopatia, ela desenvolve quando a criança começa a articular o tronco, os braços, fazer gracinha. Em contrapartida, ela desenvolveu nessa fase a dor da manipulação. Como que ela se defende da manipulação? Eu vou aprender a manipular para não ser manipulado. Então, eu vou me tornar um grande negociador, um grande líder. Eu vou parar todo mundo, vou articular todo mundo para fazer o que eu preciso. Sim. Então, por isso que ele se torna um líder nato. Quarto traço seria o masoquista. Também é um nome pesado. Masoquista é na fase do desfraude. Nessa fase, ele sentiu a dor da humilhação. Tá? Como que eu me defendo da humilhação? Qual foi a artimanha do masoquista? Para que eu não seja humilhado por nada que saia de mim, eu tenho que fazer tudo correto. Eu não tenho que errar, porque toda vez que eu erro com algo que sai de mim, eu sou humilhado. Então, ele é uma pessoa que ele desenvolveu o seguinte traço. Ele é muito detalhista. Ele faz tudo olhando nos mínimos detalhes, por isso ele é mais lento, porém ele te entrega algo de primeira. Porque como ele olhou detalhes, ele não vai errar. Porque ele olha tudo, fala, se eu tiver um errinho, eu vou ser humilhado e essa dor afeta muito meu físico. Eu não quero mais sentir essa dor, é o trauma. Pois bem, quinto e último traço é o traço rígido. O que o traço da rigidez traz para a pessoa? É na época que ela começou a perceber o mundo externo, que todos tinham pares. Mamãe tem a pai, a vovó, o titio, mas a meu pai me chama de princesa, então ele é meu par. Mas o meu par tá com a minha mãe, então ele me trai. Sim. Então desenvolveu esta percepção que eu estou sendo traída, que eu estou sendo trocada por uma opção um pouco melhor do que eu. Então, em contrapartida,
eu sempre vou querer chegar em primeiro lugar, eu sou muito ágil, eu sou muito competitiva, eu faço de tudo para não ser trocada e nem traída por uma segunda opção. Sim. Então, são as dores e os recursos. Agora, unindo, né, Vânia? Dor, Isso. recurso e sistêmica, e o pensamento sistêmico. Eu até gostaria, eu até coloquei um exemplo aqui que eu acho bacana para a gente entrar nisso. Vamos pegando pelo último traço, que é o que está mais fresco na cabeça. Rigidez. A rigidez, ela é muito competitiva, entendeu? Ela, meio que inconsciente, ela disputa o lugar dela com a mãe, se for uma mulher, ou com o pai, se for com o pai se for a mulher, e com a mãe se for um homem. Tá? Por isso que ela desenvolve aquele corpo harmônico, ela quer chegar em primeiro lugar, tal. Vamos imaginar que estamos conversando com uma pessoa extremamente rígida. Lembrando que somos formados dos 5 traços. Mas essa em questão, o traço que é o maior pico dela é o rigidez. Ela tem um pouquinho de cada um, mas o mais forte é o rígido. Então ela sente muito essa dor da traição. Ela sente muito quando ela sente que alguém está trocando ela dói, corrói. Vamos ver assim, quebra o coração dela. Sim. O que poderia estar atrás deste formato corporal na visão sistêmica, Vânia? Uma pessoa assim que não quer perder, que compete com a mãe ou com o pai, que ela quer o lugar. Como que podemos encaixar a sistêmica aí? Muito bom. Bom, a visão sistêmica, como eu estava colocando, que a gente vem desse pensamento cartesiano, que é aquele, ela é assim, o assado, ele é bom, ele é mau, ela é bonita ou feia. Então, há uma rigidez, né? E de comportamento aí. Então, tem que ser assim. Então, as regras são... tem que ser, é assim e pronto, acabou. Né? A verdade ou mentira. Não tem um meio termo, né? Na visão sistêmica, que é a nossa proposta, é justamente trazer para que cada um olhe o outro ou a si mesmo mais amplamente. De que forma? Eu não olho, por exemplo, a causa. Essa menina, ela é rígida, ela é assim, assado, tá? Eu determino, o corpo me trouxe aquela dor ou aquele recurso, mas eu não olho para um ponto só. Por isso os atritos de tudo. Vamos dar nessa menina aí que você colocou, nessa rígida. Ela é competitiva, ela não aceita perder, ela tem que estar em primeiro lugar. Por um lado, se você olha, para quem convive com essa pessoa, para quem olha para ela e convive, tem a parte muito positiva, né? O recurso dela ir atrás, batalhar e tudo mais. Mas para quem está ali, às vezes fala assim, eu não aguento essa menina ou essa pessoa, né? Tudo ela acha que está sendo traída, tudo ela... Então, a gente, o que faz? Olha com aquele pensamento cartesiano. Eu olho somente um ponto dela, né? Eu olho somente um ponto daquele traço, né? Por exemplo, você ensina esse traço de caráter, né? Qual é a sua dor e qual é o seu recurso? Na visão sistêmica, eu compreendo, eu não julgo. Então, é isso essa análise que a gente tem que fazer. Eu compreendo aquela dor ou aquele recurso e amplio a minha visão sobre tanto minha, né, nesse manual de relacionamento, quanto do outro. Então, o que eu faço? Um exemplo. A gente tem, às vezes, segue uma regra, Sandra, que assim, olha, tem que ser assim. Vamos dar um exemplo de comida. A gente que é muito do interior, a gente gosta de fazer pratos aí, né? Sim. Essa menina que você falou que tem esse traço rígido, né? Desse caráter mais que não pode perder, não pode fazer, se ensinaram para ela que assar o pernil
ela veio de uma família que assava o pernil com a porta aberta, né? Um exemplo bem Certo. assim. Ó, você tem que assar, aí você chega, né? Você aprendeu de outro jeito. Você chega na casa dela e ela tá lá assando aquele pernil com a porta, você vai falar, menina, fecha a porta, tá gastando gás, vai demorar mais, né? O forno vai esfriar, não é assim? Mas Sim, ela fala, não, não, eu aprendi assim com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, é assim que eu vou fazer. Porque não pode errar. Só que aí uma outra, numa uma conversa, num momento de pensamento sistêmico, vamos dizer assim, numa ampliação de visão, ela descobre que a bisa dela, que passou para a avó, quando foi cozinhar, o forno que fizeram para ela era pequeno. Então ela punha o pernil lá e ficava para fora, não tinha jeito ela fechar. Então o pernil tinha que era assado com a porta aberta. E sim. como viram, aquele grupo viu que era assado daquele jeito, ninguém nunca perguntou por que essa porta está aberta. Dá para fazer o link? Dá para entender? Sim, sim, Isso, por quê? Então, vira aquela visão assim, olha, tem que ser assim, eu vou trazer para cá. Então, a mãe, a filha daquela mulher, via a mamãe assar daquele jeito, que o forno era pequeno. sim. Aí ela achava que tinha que ser o forno dela, quando ela fez, já era maior, mas o forno tinha que ficar aberto. Às vezes gastava mais lenha, mais tal, mas tinha que ficar aberto. Aquela outra também aprendeu assim. Então a gente vem trazendo situações que às vezes, isso aqui é um exemplo assim muito banal, mas a gente pode trazer uma dor muito intensa. Tipo Sim. assim, na minha família tem que ser assim. A Odete põe perfeitamente. Se identificou, Odete? Porque a gente tem isso. Não, tem que ser assim. Assim na minha família tem que ser assim. E aquele que escapa, ele é visto como. Lembra que a gente falou da outra vez? Como que a Ele é gente o ele é diferente, visto? ele não pertence à família, né? Isso, ele é o diferente. Mas na visão sistêmica, ela pôs aqui, repetimos padrões sem questionar. Na visão sistêmica, a gente não repete o padrão sem questionar, a gente pelo menos pode até repetir, mas a gente tem oportunidade de escolhas, de olhar com outros olhos, né? Sim. Então, que jeito que a gente faz? O questionamento, né? É como a Odete, muito lindamente, a Odete fica colocando aqui, a pergunta também liberta. Exatamente. Tipo, eu amplio a minha visão. Então, essa criatura no seu trabalho, que tem aquela característica, que é mais lenta, como você falou, qual que é a mais lenta, Sandra? Mais lento e detalhista é um masoquista. Ele aguenta Isso. o peso do mundo, ele não fala, ele tem uma tendência a não falar não. Ele abraça todo mundo porque ele acredita que se ele fazer tudo para todo mundo, ninguém vai humilhar ele. Foi a Exatamente. forma que ele encontrou. Então, o que ele faz? Aquela característica daquela dor que ele trouxe no momento que aquela mãe passou, porque se é intrauterina, a mamãe também tem a história dela. Sim. A mamãe despertou aquele movimento desuterino ou aquele movimento na amamentação, depois no desfraude, né? Em toda a educação da criança, naquele primeiro de 0 a 5 anos, a mamãe trouxe uma referência, vamos dizer assim, uma dor também. Sim. Então, não olhar Sim. e falar assim, ai, eu sou assim porque minha mãe não me amamentou, minha mãe não deu bola para mim. Então, você tem o teu traço oral, porque tanto na falta quanto no Tem excesso, como é o, que é? tem o oral da falta e o oral do excesso. O oral do excesso, geralmente, ele é mais gordinho, porque ele come, 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 nada sacia, tá? O da falta, ele tem as formas arredondadas do oral, só que ele é magro e um ponto característico é que ele tem um buraco aqui no meio do peito. Você vê um afundamento aqui, é um vazio que nada preenche.
Entendeu? Isso. Então, E essas aí, então, características dos dois orais. esse traço externo, que seria o manual externo desse traço dessa pessoa, mostra o que, porque o que tá bom a gente não quer mexer, né? Mas o que Sim, tá ruim, o que dói, a gente quer melhorar, a gente quer sair daquilo. Então, aquele manual externo, eu pego com essa visão sistêmica o manual interno. O que provocou esse buraco no meu peito, sim, fisicamente falando? O que essa doença traz para mim? Num consultório médico, o médico vai olhar que forma? Eu olho a doença e vou observar ela só uma parte dela. Eu vou sim. tratar aquela doença que ele determinou, ó, você está com problema do rim, Uma né? depressão, vamos pensar assim. Uma É, depressão, que é o que está no tudo auge. bem, a tua sugestão. Você foi no psiquiatra, você está em depressão. Ele vai te tratar a depressão com alguns medicamentos, pedir para algumas atividades, alguma coisa assim, naquele protocolo médico, naquela visão da depressão. Na visão sistêmica, amplie essa visão de que forma? Posso procurar um analista corporal, no caso eu procuro a Sandra, e falo, Sandra, eu tenho uma dor que eu não sei. A Sandra, através daquela análise, né, Sandra? Sim, Muito mais profunda, não isso que a gente está fazendo aqui, isso aqui é só uma ideia, né? Só uma. Através daquela análise, ela vai dar algumas sugestões da dores, do recurso e qual caminho, qual manual para isso. sim, Ou seja, já amplia a visão. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Na visão sistêmica, na constelação, a gente familiar, a gente busca os nossos antepassados. Que dor, tipo assim, que doença eu trago, né? Familiar. É somente familiar, tipo assim, é genético só aquilo? Ou existe alguma coisa lá atrás que está querendo se mostrar? Ou seja, aquele. Porque tudo é amor que a gente sempre fala, mas aquele amor disfuncional. O alcoolismo ele vem como doença. A obesidade como doença. Aí eu vejo no traço de caráter, ele tem aquela disfunção na parte aí na parte oral, ele tem aquela característica que é o fofinho, bonitinho para receber, né? Mas sim. eu olho além. Aonde é que pode estar essa dor da alma, esse vazio? Então, na visão sistêmica, o alcoolismo ele é visto como a ausência do pai. Então, naquele sentido, onde o papai está do lado direito, a mamãe do lado esquerdo, que atrás eu tenho os meus, né, o papai, a mamãe, o avô, a avó, esse movimento disfuncional, no caso do alcoolismo, se manifesta porque algo lá atrás precisa ser visto. Ou uma exclusão, ou aquele buraco que ficou daquele pai, ou daquele sentido do masculino, né? Tipo da linhagem masculina. Então, acaba ficando o quê? Amplo até demais, né? Porque fala, como que eu vou Sim. saber em gerações lá atrás? Mas só do movimento de você ampliar essa visão e trazer aquilo para o coração sem julgamento, já há uma correção. Então você já tem uma amplitude, você não julga mais. Meu pai, eu não tenho, eu sou assim porque meu pai não jogou bola comigo, porque meu pai isso, eu sempre tive vontade disso, eu sempre tive vontade daquilo, e culpo alguém. Sim, Eu culpo alguém. Então, aquela pessoinha que humilhou no desfraude trouxe aquela característica corporal, ficou marcado. E ela traz aquela característica, o lado positivo do recurso, mas a dor às vezes pode impedi-la de muitas coisas. Quando ela percebe que aquela dor
pode se transformar e unir com o recurso, porque ela amplia essa visão, aquilo tudo acalma, ameniza, né? Ampara, sim, né? Então há um entendimento muito grande. Ficou claro ou ficou mais confuso, Sandra? Por favor. Não, para mim ficou claro. O pessoal ficou com alguma dúvida, quem está acompanhando? Sim, muito. Vamos dizer que, tipo assim, né? Vamos usar um exemplo meio rústico. O problema que, vamos pensar assim, o ponto não favorável que vem em alguém, muitas vezes é a luz que acende no painel do carro para mostrar que tem algo errado. Vamos usar essa analogia, né? Uma luzinha que acendeu ali não é para pôr no paredão a ovelha negra da família, como todo mundo desenha. E sim para verificar com o amor que ela veio para mostrar algo que precisa ser corrigido. Isso. E principalmente, o seu, né, na visão sistêmica, e principalmente na familiar, lembra das 3 leis que a gente falou no nosso primeiro encontro? Né? A do pertencimento, a da hierarquia e o equilíbrio entre dar e tomar. Dentro dessas 3 leis, isso é muito importante, por exemplo, desse manual externo, eu percebo aonde está, né, o pertencimento. Para pertencer, eu faço qualquer coisa. Então, eu aceito qualquer regra, né? Eu pertenço, então eu trago, ficou aquele traço oral, então, do excesso. Então, eu como, né? Ou seja, e aí a família inteirinha é gorda. Sim. Ou seja, aquele magro, ele destoa. Né? Então, o que eu faço? Para pertencer, eu também provoco uma situação, às vezes disfuncional, porque pode me acarretar uma doença, muitas doenças, vamos dizer assim. E para o quê? Para o pertencimento. Porque isso de uma dúvida que está lá atrás. Sim, isso é típico, veio até uma frase aqui muito popular. Ai, família de italiano é todo mundo gordo. Então, de repente, tem um que quer quebrar um pouco isso daí que tem que ser gordo porque é italiano, ele já é visto assim, nem parece italiano, que corpinho é esse? Isso são pequenas situações, né, que colocam a gente num padrão. E às vezes você está naquele padrão, você está preso a uma situação, né, num relacionamento. Você vem de uma família de origem, o seu esposo vem de outra família, né? Eles vêm com as características daquele sistema, nós de outros sistemas. Mas nós fazemos parte de um sistema social maior. Então, depende da região que convivemos, né? Que moramos, o país que moramos, né? Os costumes de cada sistema. Então, são algumas regrinhas que falam assim, na minha casa isso pode. Aqui isso não pode. Então, para ver o bom convívio, esse ajuste. Então, para o relacionamento, eu preciso ajustar o quê? Com a visão sistêmica, não há julgamento. Eu não julgo o outro pelas características externas e nem da dor dele. Sim. Eu olho para ele com a visão de que se algo está lá diante de mim e que eu vejo que me incomoda, vamos dizer assim, é algo que precisa ser visto em mim também. Eu preciso olhar aquilo para mim também. Sim. Né? Porque aquele agressor que teve uma atitude e eu fico com tanta raiva daquele agressor. Mas aí, na primeira oportunidade, eu vou lá e, malho aquele agressor, às vezes eu agrido mais ainda do que a atitude que ele teve. Perfeito. Mas não é isso? Na sociedade não é assim? Ou seja, eu fico pior, porque o julgamento, aquilo que está em mim, eu não aceito. Então, eu olho, não aceito
e devolvo ainda com maior intensidade. Sim. Porque aquilo não cabe em mim. Eu não quero aquilo para mim. Então eu despejo aquilo. Quando eu tenho isso, quando eu tenho a visão sistêmica, eu olho, eu não concordo, por exemplo, eu não concordo com o agressor, mas eu compreendo que pode ter uma disfunção por trás da vida dele, lá no uterino, 0 a 5 anos, lá da família, lá no antepassado, né? E eu olho que, de alguma forma, há um pedido de ajuda ali. Sim. De alguma forma, é um movimento de amor disfuncional. Né? E é então, interessante, eu falo assim, o que eu posso, como que eu faço? Eu acolho no meu coração. O que é acolher no meu coração? Eu penso e não julgo. Eu falo, eu sinto muito, eu não quero aquilo para minha vida. Então, eu faço as minhas escolhas. Eu não preciso conviver, eu não preciso aceitar. Aliás, não aceitar, né? Eu não concordo, mas eu respeito e sigo minha vida. De que Sim. forma? No meu lugar. E deixo ele no lugar dele. É muito interessante, porque sempre na análise, né, a gente deixa bem claro que o corpo foi formado através da percepção particular de cada um. Que não é culpa da mãe, não é culpa do pai. Eu nasci com muita esquizoidia no meu corpo, a culpa é da minha mãe, que minha mãe rejeitou, não. Já veio aqui mais vamos pensar assim, uma colocação. Vamos imaginar aquela pessoa, vamos imaginar uma mulher andarilha, mora na rua, e de repente ela engravida, ela tem vícios, toda aquela vida desregrada que é de andarilho. De repente ela engravida. Então, quer dizer, ou o ambiente que já está sendo gerado esta criança. Então, o ambiente não vai ser favorável e, com certeza, ele vai vir com um pico de esquizoide muito alto. Como que poderíamos explicar isso? Ela estaria trazendo algo de alguém passado ou está projetando no filho? Como que você encaixa na sistêmica, por exemplo? Isso. É lógico que justamente com a visão sistêmica a gente não dá uma não. É isso. Não é assim. Sim. Mas na constelação, numa visão, e principalmente com a constelação que ela... lembra daquela inteligência sistêmica, a inteligência da família, né? Da força sistêmica, da força da natureza, ela manda aquela informação. Então, essa andarilha, numa constelação, pode perceber-se que ela repete alguém, vamos pôr ali, alguém que foi excluído nesse comportamento, né? Sim. Alguém que foi excluído por uma atitude muito diferente daquele sistema que ele vivia, que não foi aceito. Então, que ele foi para a vida, né? E foi esquecido. E ninguém nunca mais falou. Isso é um exemplo. A gente não vai fechar nisso, porque justamente isso não é uma visão. E aí a família toda esquece, aí ninguém mais se tornou andarilho. Aí vem nessa geração que tem um monte de informação, que tem um monte de acolhimento e tal. Aquele jovem, né, que aquela moça lá resolve ir para a vida assim, simplesmente. Eu desencadeia, vamos dizer, desencadeou aquela depressão, aquela dor, e que ela precisa sair para o mundo. Então, na visão sistêmica, na constelação, a gente procura perceber qual o sinal daquele sistema, daquela inteligência familiar que está emitindo. Porque ela está mostrando que tem algo disfuncional, porque há sofrimento. Então, aí o que ela faz? Ela está na dor e com aquela criança que ela está gerando, ela já provoca a dor. Entendeu? Então, aquilo vai o quê? Passando. Vai passando de geração em geração e às vezes culpa, porque minha mãe foi andarilha, porque...
Mas da onde primeiro começou aquele andarilho? Então, aquilo, às vezes, você não sabe a história que é contada. Mas há uma sensação, como você falou, a percepção, e aquilo faz sentido para você. Né? Eu mesmo, por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma constelação que eu fiz comigo. Quando olhou eu vi aquela criança, né, que depois, né, foi percebendo aquela criança um pouco assustada, né, com medo de uma situação, né, e que depois eu olhava a mamãe dela com arrogância. E não era uma arrogância porque tinha raiva da mamãe, não, ela se sentia responsável, né, no caso que foi comigo, sentia responsável em dar conta daquilo, porque eu era também a filhinha do papai. Ah, sim. Entendeu? Porque, tipo assim, para agradar o papai, para ser a boazinha, né? Então, para ter a atenção do papai, eu também me colocava no lugar da mamãe. Energeticamente falando, eu corria e tomava o lugar da mamãe. Da mãe. Então, o que eu fazia? Muitas vezes, minha mãe saía para que eu entrasse. Agora, é consciente isso? Claro que não. Isso é uma visão sistêmica da constelação. Energeticamente, fica. Então, eu não tinha atrito com a minha mãe de forma alguma, mas a mamãe, às vezes, deixava, tipo assim, não, mãe, tem que ser assim, assado. Ah, não sei o que, papapá. Ela, tá bom, filho, não sei o que. Entendeu? Ela deixava e eu me achando aquilo. Mas eu me sentia responsável em fazer aquilo porque tinha que dar certo. Então, a partir do momento que eu percebi algumas situações na minha vida que estavam como bloqueadas, e eu percebi que havia esse resquício de tomar um lugar que não era meu, eu falo, opa, volta. Volta e você é a filha pequena. Então, aquilo me trouxe o quê? Força. Sim. Me trouxe força. Né? Me trouxe a cura. Né? Porque o quê? Não houve julgamento. Eu compreendi, me reverenciei pela mamãe e falo, mamãe do céu, porque foi assim que eu fiz. Nunca eu pensei que eu estava sendo arrogante com a senhora, porque a mamãe não está mais aqui. Então, vivo ou morto, a gente pode abrir o coração. E foi assim que eu fiz. Então, o que eu fiz? Aí eu senti ainda mais amor. Tanto recebendo quanto emitindo. E aquilo me trouxe o quê? Um sossego. Eu voltei para o meu lugar de mãe, né? Dos meus filhos também. Tomando um posicionamento. Sim, porque então, se você estava no lugar da sua mãe, como que você ia ser mãe dos seus filhos, né? Já ia gerar um outro conflito, né? Ia gerar um outro conflito. Perfeito. Interessante. Percebe o que é o lugar? Sim. Né? Então há o julgamento de ser gordo, de ser magro, de ser quadrado, de ser o corpo maravilhoso. Não é isso? Há esse julgamento, mas tem um sentido emocional de percepção, como a sua especialidade aprofunda. E com esse manual, essa visão sistêmica, você olha com amplitude. Sim. Né? O seu corpo, você compreende as suas dores, o seu recurso, e há o quê? Um caminhar para o futuro, para a vida, né? Você entende o porquê teve que ser assim. É bem a frase que fala, você nasceu para ser quem você deveria ser. E ponto. Não compare, eu queria ser assim. Não, você nasceu para ser quem você deveria ser. A tua característica, por exemplo, com a sociedade que coloca o corpo como assim um fator muito importante quer dizer, é questão de estética mesmo, né? Que você tem que estar naquele padrão do corpo perfeito e tudo mais. Aquele que é obeso, que tem aquela característica oral pelo excesso e tudo mais, ele fica se punindo, culpando, procurando um culpado, e não há
outro. Então, quando ele compreende essa fase dele, se abastece sistemicamente daquele amor de mãe, que vai lá na fonte do amor de mãe, né? Através desse pensamento, dessa compreensão, desse olhar amoroso para a mamãe, né? Ô, mamãe, você não pôde me amamentar fisicamente, mas você me amamentou, me nutriu do seu amor. Você foi a melhor mãe que eu pude ter. Você foi a mãe que eu pude receber. Foi a melhor mãe para mim. Sim. Porque você me deu tudo que eu precisava, que é o quê? A vida. Então eu te reverencio, mamãe, e vou para a vida. Eu não julgo aquele pai, que meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, faltou isso, faltou aquilo. Porque eles podem estar fora, em movimento de amor, eles podiam estar fora. Sim. Então, quando eu compreendo pelo seu manual que você passa nessa análise corporal, qual é o meu desenho externo, eu consigo compreender o meu desenho interno. Então, por isso que eu acho importante muito. Comece com a análise corporal. Comece a se ver de fora, porque às vezes dentro você não quer se olhar. Sim. Então, essa análise corporal é muito importante, porque já vai te dar essa visão sistêmica. Você vai se conhecer, né? O continuador vá para a constelação. Lembrando que somos como se fosse uma cebola, né, Vânia? Não é uma análise ou uma constelação que vai resolver a vida de ninguém. Você vai percorrer um caminho, uma trajetória. Entendeu? Eu tenho pessoas que eu analisei que depois que ela conheceu a dor, o recurso e, nossa, os conflitos que ela tinha no casamento e ela fez um ajuste com o mapa que ela tem, ela já deu uma alavancada sensacional. Mas vai ter aquela pessoa que vai ter o manual na mão e vai falar assim, eu ainda tenho dificuldade, qual o próximo passo? Próximo passo é uma constelação, então eu vou fazer minha constelação. Fez a constelação, tem algo ainda para aprofundar, o que eu posso procurar? E nunca para. Então é cada um no seu tempo, na sua procura, e procurando você tem a resposta das coisas. E aí é uma visão sistêmica. Eu respeito esse movimento, desse tempo de cada um, do formato de cada um, né? Da característica de cada um. Porque há um julgamento simplesmente assim, porque eu não sou. Eu tenho uma maneira de falar, um jeito de falar, mas ficam lá do jeito que a Vânia tá. Ah, se eu fosse eu não teria coragem de estar falando lá. Eu não sei o quê. Ah, que esse papo, que não sei o quê. Ou seja, há somente julgamento. Qual dor dela? Sim. Que está quando ela me analisa dessa forma? Isso é uma visão sistêmica. Porque o que eu vejo em você é o que está dentro de mim, né? Você é o meu espelho. As qualidades que eu vejo em você é o que eu tenho. E os defeitos também. Só que os defeitos eu não admito que eu tenho. Exatamente. Assim. Aquilo que eu acho que é defeito no outro, eles caem em mim também. Então, quando eu olhando para o meu marido, para os meus filhos, que eu não julgo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito próximo. O meu marido, ele tem uma característica para negócios, ele tem uma visão ampla para negócio. O meu menino, ele já tem uma característica mais focada nas situações, tipo assim, o trabalho mais fechado num lugar de uma rotina, né? Sem muito aquele trupé como um negócio, um negociante vive, né? Aquela adrenalina. Ele tem uma característica assim. Ele tem a força do pai, ele tem isso dentro dele, mas às vezes isso não desperta aquela dor dele por ele ser isso, aquilo, ou ajustou a mãe, a característica dele externa, né? Ou a percepção que ele teve interna lá, desde o útero,
aquilo determinou ele como um ser. Então, a gente, como as pessoas, a gente, nós como pais, temos que olhar o quê? Assim é. Assim ele é. Então, com amor, tipo assim, olha, eu gostaria muito, ele muitas vezes ele fala, eu queria ser igual ao meu pai, mas parece que não dou conta de chegar lá. Pronto, eu digo para ele hoje, seja como você é. E tá tudo certo. Sendo você, já é o suficiente. Maravilha, eu te admiro e tal, mas eu sou assim. E o papai dele tem que olhar ele com o quê? Com amor. Meu filho é o melhor filho que pode ser. Então, para não haver atrito. Sim. Né? Então, por aí tudo se encaixa, né, Vânia? Tudo encaixa. Exatamente. Quando a gente sai daquilo, daquelas regras, daquilo, né? Por exemplo, daquilo que está ali, acha que é determinado. Ah, é assim mesmo. Tá ruim, mas tá bom. Aí se acostuma, né? Ai, tá ruim, mas tá bom, também não vou fazer nada para mudar. Ai, tá doendo, mas já acostumei com a dor. Gente, o que tá doendo tem que encarar, tirar para fora e resolver. Ninguém merece viver na dor. Tá aí quantas ferramentas tem aí no autodesenvolvimento? Tem análise, tem a sistêmica, tem 1001 coisas que você pode procurar. Aí vem as desculpas. Ah, eu não tenho dinheiro. Na internet tem curso de graça. Ah, eu não tenho. Quem quer dá um jeito. E é assim, está à disposição. Basta o quê? Você dar o passo. Você fala, mas eu não sei como começar. É olhar para você. Né? Sim. De que forma? Se aceitar. Exatamente. Como que eu olho para mim? A gente tem, por exemplo, você às vezes não quer olhar para o corpo, né, Sandra? Pessoa não... Tem pessoas que quando você vai... Bom, já começa por aí. Tem pessoas que você vai analisar, aí tem meio que um ritual que é seguido, porque eu preciso ver o formato do corpo da pessoa. Tem pessoas que ela não se aceita e morre de vergonha do corpo dela. Então, aí, antes da análise, é feito um outro trabalho. Você tá desenhando uma figura totalmente diferente da sua essência. Exato. Essa não é você. E a energia que você gasta para manter essa máscara, essa carapuça que você põe, é muito mais pesada do que você olhar, se aceitar, se amar e tocar a vida. Exatamente. Aí a pessoa percebe o quanto é mais leve você ser quem você nasceu para ser. É incrível a transformação. É incrível. É deixar de procurar culpados, né? Na dor, eu sou assim porque minha mãe, porque meu pai, porque isso, porque eu não tive aquilo. Para de julgar, ou aquele fulano é assim porque é vagabundo, é isso, porque é bem isso, né? Principalmente questão familiar. Julga. Olha que tem algo por trás para ser visto. Às vezes aquele se dispôs a trazer aquela dor para que você não, tipo assim, ele é daquele jeito, então aquele lugar já está ocupado, então você não vai ocupar aquele lugar, então não vai ser você o bandido, não vai ser você o alcoólatra, não vai ser você o drogado, porque alguém já ocupou aquele lugar para você. Então isso é olhar com amor aquele outro e dizer para ele, eu agradeço você por estar aqui mostrando essa dor. Então eu vejo você e te acolho no meu coração. E isso faz uma diferença tremenda, né, Vânia? Pode parecer nada, mas faz diferença. Eu garanto que faz diferença. Você alivia até a dor do... Vamos pensar assim. Já deu? Mas atrasamos uns minutinhos, vai faltar o quê? Deve estar dando aí 4 minutinhos. Deve estar faltando uns 4 minutinhos. Meu Deus, passou rápido demais. Mas esse assunto, vamos prosseguir, gente. Agora vai ter assunto. Vamos deixar, eu vou deixar no meu Instagram, se a Vânia quiser também, ela pode deixar no dela, a gente deixa uma caixinha de perguntas, Vânia. Aí semana que vem a gente vem respondendo as perguntas dessa ligação. Eu acho que o ideal é isso. Por exemplo, a minha sugestão, a gente depois pode conversar em particular. Mas, tipo assim, só você vem, você fala e a gente vai perguntando.
né? Outra vez eu venho, as pessoas vão perguntando, até assim, na minha família existe isso. O que pode ser isso? A gente pode chamar alguém. Eu acho que isso é importante. Não, vamos Trazer marcar as sim. pessoas para participar. Vamos Né? A marcar gente sim. vai colocar isso com mais carinho, assim, para ampliando essa visão, né? E a gente Olhar com trouxe mais com amor, né? muita humildade, né, Sandra? Eu agradeço você de todo o coração, agradeço a presença de todos. A gente trouxe com muita simplicidade, mas com muito amor, com muito respeito a cada um, né, que nos ouviu, essa visão, dessa ampliação de, de visão aí da vida, né? Então eu É o agradeço ampliar, vocês todos aí. é o ampliar de consciência, né? Vamos ampliar Exatamente. a consciência para se olhar, para sair um pouco do piloto automático, se amar, né? E ter uma vida mais leve, né? Porque não tem lugar que está escrito que precisa sofrer nessa vida. Não tem onde está escrito. Então vamos Como que eu ajustar gravo isso. aqui, gente? Vocês me orientam aqui? Ó, você vai. Então, eu agradeço a todos, gratidão, que agora a Vânia vai sair. Vânia, pelo amor de Deus, deixa essa live gravada. Você vai sair, vai encerrar o vídeo, aí vai dar a opção para você mandar para o IGTV. Você clica em cima. Tá? Vai ter algo ali do IGTV, você clica em cima, tá bom? Gratidão, pessoal! Beijo, gente. Obrigada, viu?